Paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Jesus começa o primeiro versículo, nos alertando aqui. Cuidado com os falsos profetas. Tomem cuidado. Acautelai-vos. É um alerta de Cristo, quanto aos falsos profetas. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Hoje está tão comum você ver falsos profetas aí por aí. Cada esquina você vê uma igreja sendo aberta por um falso profeta, por um falso pastor. As religiões inteiras aí, espiritismo, catolicismo, esses falsos padres, esses curandeiros aí, macumbeiros, líderes do islamismo, adventista, testemunho de Jeová. E Jesus ele fala para nós, para a gente tomar cuidado, irmãos, porque hoje, quando você fala para uma pessoa assim, cuidado com os falsos profetas. Quando você vira para uma pessoa e fala assim, irmão, aquele pastor que você está indo, naquela igreja que você está indo, ele é um falso profeta. As pessoas ficam bravas. Quantas pessoas na rua, eu estou indo na tal denominação, na tal igreja tal, eu falo, ali é um falso profeta. Aquele pastor ali é um falso profeta. Não, irmão, mas você não pode falar isso. Você não pode falar mal das igrejas. Você não pode pregar contra as igrejas. Você não pode pregar contra a igreja. Eu não estou pregando contra a igreja, estou pregando contra os falsos profetas. Jesus pregou contra os falsos profetas. Os apóstolos pregaram contra os falsos profetas. Os discípulos, os profetas. Jesus alertou para nós aqui, irmãos, cuidado, o meu papel é alertar, fulano, aquela igreja que você está indo, ele é um falso pastor, mas em vez das pessoas ir na Bíblia, olhar, falar, o que ele está falando ali, será que é verdade? Que aquele pastor que eu estou seguindo, será que ele é falso? Será que ele é verdadeiro? Elas ficam bravas. Não, irmão, você não pode falar mal, você não pode denegrir, eu não estou denegrindo, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, estou denegrindo a falsa igreja, falsas denominações, esse meio evangélico podre. E Jesus ele fala que eles vêm vestidos como ovelhas. Esses pastores, esses profetas das religiões, das igrejas evangélicas, eles vêm vestidos como ovelhas. Mas no interior são lobos devoradores. No interior deles, irmãos, é só dinheiro, é só extorquir o povo, arrancar. E quantas pessoas, irmãos, não dão o seu dinheiro ali naquelas igrejas, sabendo que estão dando dinheiro para uma obra dos falsos profetas, uma obra do diabo? Um falso profeta, irmãos, ele não vai vir com os dentes apontando não, irmão, com as garras apontando não, ele vai vir como ovelha. Ele vem carismático. A característica de um falso profeta, ele é carismático, irmão. Ele é legal, ele é brincalhão, ele é um cara assim que todo mundo gosta dele. Por isso que não dá para detectar, quem não lê a Bíblia não tem como detectar. Quem não lê a Bíblia cai nessas lábias dessas igrejas. Versículo 16, por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar frutos maus, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus começa comparando os falsos profetas como uma árvore com frutos, os falsos dos verdadeiros. Ele fala assim, pelos seus frutos você conhece a árvore.
Colhe-se uva do espinheiro ou frio dos abrolhos? Você olha a vida desses camaradas de hoje, irmãos. Você olha a vida do Edir Macedo, do R.R. Soares, do Valdomiro, desses papas aí, desses padres. Aí você vai comparar com a vida de Jesus, dos apóstolos. Eles não eram ricos, irmãos, eles não eram empresários, eles não tinham os melhores camelos da época. Jesus mesmo não tinha nem um palmo de terra aqui, ele não comprou nenhum terreno aqui. Jesus não abriu uma denominação religiosa. Os apóstolos não abriram nenhuma denominação religiosa. Aí você olha hoje esses caras montados no dinheiro, montados na grana. Não são nem mais milionários, né? São bilionários. Ostentam jatinhos, ostentam as casas dele, as casas boas deles, entendeu? Ostentam, né? Como estava dizendo, ostenta os carros, jatinhos deles, né? A vida de luxo, a vida de ganância. Jesus ele está dizendo para nós, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. A árvore boa, ela vai produzir frutos bons, ela não vai produzir frutos ruins. Nem pode árvore má dar frutos bons, nem pode árvore boa dar frutos maus, nem árvore má dar frutos bons. Não adianta eu querer exigir desses camaradas, irmão, que eles vão pregar a verdade, eles não vão pregar a verdade. Não adianta eu querer exigir dos pastores falsos dessas igrejas aí, dessas denominações, que eles preguem a verdade, eles não vão pregar a verdade. O que Jesus está dizendo aqui, a árvore boa, ela vai dar fruto bom. Não tem como ela dar fruto mal. E a árvore má dá fruto mal. E não adianta eu querer exigir do Valdomiro que ele pregue contra o homossexualismo, que ele pregue contra o amor ao dinheiro. Ele não vai pregar. Falar para o padre prega contra a idolatria. Ele não vai pregar, irmãos. Fala para o padre, esse padre, é proibido adorar imagem e escultura, a Bíblia condena isso aí. Ele não vai pregar, irmãos, ele não vai pregar. Aí você vê as pessoas insistindo nessas igrejas. Ah, eu estou ali na Quadrangular, eu estou ali na Assembleia, eu estou ali na Universal. Eu nunca vi o pastor pregando contra o amor ao dinheiro. Eu nunca vi o pastor pregando contra a idolatria, contra a política, porque hoje está tudo na política, estão tudo afundado na política. Então não adianta, irmão, você querer ficar dentro desses templos, irmão, exigir que você venha ouvir a verdade, que você não vai ouvir a verdade. Quantas vezes eu já escutei assim, irmão, você tem que ir para uma igreja e tentar mudar ela, né? Não vai mudar, irmãos, não vai mudar, não adianta, você vai passar raiva. Você vai passar raiva, as igrejas não querem mudança, elas querem aquilo que agrada a elas. Então significa, elas não querem andar de acordo com a palavra de Deus. Esses templos, megatemplos, quantas pessoas do segundo, terceiro casamento, quantas pastoras, se você virar numa igreja quadrangular hoje e falar que pastoras é contra a palavra de Deus, você sai de lá na base da paulada. Sai de lá na base do couro. Então não adianta a gente exigir que eles preguem a verdade. Jesus fala no versículo dizendo, toda árvore boa, toda árvore que não dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. A árvore não deu fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Aí Jesus fala, pelos seus frutos conhecereis. Então para a gente conhecer o fruto daquele pastor, a gente tem que conhecer a palavra. A gente tem que conhecer a palavra. Mas as pessoas não querem ler a Bíblia. Aí Jesus fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que falam do nome de Deus, falam do nome de Jesus, pregam o nome dele, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que está fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor.
Não profetizemos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. No final no dia do juízo, irmãos, eles vão dizer: Senhor, eu fiz a campanha, Senhor, eu fiz o voto, Senhor, eu era da Igreja Universal, eu era da Igreja Quadrangular, eu era da Assembleia, eu era da Católica. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos muitos milagres. Você pode ver que o grupo aqui que vai ficar do lado de fora é um grupo religioso. É um grupo de crentes, um grupo de católicos, espíritas. A religião está aqui, ó, porque fazem milagres, sinais. Sinais e maravilhas. Então ele vai dizer abertamente, na frente de todo mundo: nunca vos conheci. Não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Irmão, você acha que Deus não conhece quem é, quem não é dentro dessas igrejas? Quem serve a Ele, quem não serve? Você acha que nós podemos enganar Ele? Naquele dia ninguém vai enganar mais, irmãos. No dia do juízo, nenhum falso profeta vai conseguir enganar mais. Porque ele vai ser separado, o joio do trigo. Deus conhece, irmão. Você acha que Deus não conhece? Esses falsos pastores, esses falsos crentes que vivem na iniquidade, Jesus falou assim: vocês viveram na iniquidade, vocês viveram satisfazendo o desejo do coração de vocês. Eu não conheço vocês. Não conheço. Todo aquele que escuta minhas palavras e a pratica, vou assemelhar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus ele fala para nós aqui, ó, quando vocês ouvirem minha palavra, vocês é igual um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, pode vir os ventos, tempestade. Vai combater contra essa casa, mas ela não vai cair. Porque está edificada sobre a rocha. A nossa vida, irmãos, tem que estar edificada sobre a palavra de Deus. Se nós formos prudentes, colocar em prática a palavra de Deus, nossa vida não vai ser abalada por qualquer coisa. Aí Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, vou comparar a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os ventos, correram os rios e combateram contra aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Aquele que não lê a palavra, aquele que não anda na palavra de Deus, vai ser derrubado, irmãos. Vai ser escandalizado, vai passar dificuldade. Vai ser enganado pelos falsos profetas. Vai ser enganado por todo tipo de doutrina estranhas aí. Se a nossa casa, irmão, não estiver edificada sobre a rocha, se a nossa casa não estiver edificada sobre a palavra, não vamos suportar. Não vamos, irmãos. O tanto de engano que tem aí. Tanto de falsas igrejas, falsos pastores, falsos ministros, falsas religiões. Tudo é falso hoje. Tudo é falso. E se a nossa casa estiver edificada sobre a areia, sobre essas religiões, sobre esses líderes, vamos sofrer uma queda muito grande. E a queda é grande, a Bíblia fala. Foi grande a queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Quando Jesus acabou de pregar esse sermão, que começou no capítulo 5, até o 7, a multidão ficou assustada com aquilo. A
multidão ficou admirada. Que doutrina é essa? Meu Deus do céu, que palavra! Porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Ele pregava a verdade. Jesus, ele pregava a verdade, ele não pregava mentira, ele não enganava as pessoas. Quando ele abriu, falou abertamente ali, as pessoas ficaram assustadas. Meu Deus, nunca ouvi isso. Porque ele falava a verdade. Nós temos que viver a verdade. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 29. Então, irmãos, leiam a Bíblia para vocês não serem enganados pelos falsos profetas. Amém? Jesus denunciou os falsos profetas. Nós também temos que denunciar os falsos profetas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.